Esses são os gols com mais visualizações na história do YouTube. Alguns gols são tão absurdos, tão memoráveis, tão inesquecíveis, ou até desafiam a lei da física, que o mundo todo quer ver e rever esses lances milhões e milhões de vezes. E agora você vai ver os gols com mais visualizações na história do YouTube. Em 13º lugar, com 6,2 milhões de views, Zinedine Zidane, no golaço na final da Champions de 2002. O Real Madrid buscava sua nona Champions League, enquanto o Bayer Leverkusen fazia a primeira final de sua história. O jogo estava empatado em 1 a 1 quando, aos 44 do primeiro tempo, Roberto Carlos cruzou de primeira e a bola veio alta. Zidane, com a perna ruim, canhota, acertou um voleio perfeito no ar, sem deixar a bola cair. O Real venceu o jogo e levantou a taça. O gol é considerado um dos maiores da história das finais da UEFA Champions League. Em 12º lugar, com 6,8 milhões de views, Van Persie no peixinho lendário. Na fase de grupos da Copa de 2014, Holanda e Espanha se enfrentavam em um jogo que foi a estreia das duas seleções no grupo B. Era um reencontro ou uma vingança da final da Copa do Mundo de 2010. Principalmente a Holanda não queria perder de jeito nenhum, porque, pô, ia ser sacanagem, né? Perdeu a final, aí na outra Copa já começa perdendo, zoado, mano. É igual a gente aqui do Brasil perder pra Alemanha, tá ligado? E a Holanda chegava desacreditada por muitos, com uma geração mesclada de jovens e veteranos, como Van Persie, Robben e Sneijder. A Espanha saiu na frente com um gol de pênalti de Xabi Alonso, mas pouco antes do intervalo, Van Persie empatou com um dos gols mais icônicos das Copas. Um mergulho de cabeça a longa distância, encobrindo o goleiro Casillas. O famoso gol de peixinho voador. E antes da gente falar do próximo vídeo, que tem 7 milhões de views, eu vou explicar pra você qual o critério foi utilizado nesse vídeo. Basicamente, foi utilizado, o que a gente contou foi o máximo de visualizações em um único vídeo, entendeu? Então, tipo, pô, esse gol tem 1 milhão de views aqui, aí em um vídeo, aí tem 10 milhões de views no highlight, aí tem 5 milhões de views em corte. Isso não vai ser contabilizado. O que foi contabilizado é o gol com mais visualizações em um vídeo só, entendeu? Em 11º lugar, com 7 milhões de views, o gol do Pavard contra a França, na partida das oitavas de final histórica da Copa de 2018. A Argentina vencia por 2 a 1 e aos 12 minutos do segundo tempo, Lucas Hernandez cruzou e a bola sobrou na entrada da área. Pavard, lateral direito, pegou de primeira com efeito de trivela, acertando o ângulo. O gol empatou o jogo e deu moral para a França, e virou e venceu naquela partida histórica de Kylian Mbappé também, né, mano? Aquele gol foi eleito o mais bonito da Copa de 2018 e rendeu a Pavard o prêmio Puskás. Fora que é esteticamente lindo e é por isso que tem muita view, né? Por ser em Copa, por todo o contexto, mas, pô, absurdo esse gol. Em 10º lugar, com 8,3 milhões de views, um gol que desafiou a lei da física. O icônico gol de Roberto Carlos contra a França. O Brasil teve uma falta a quase 35 metros do gol, com um ângulo extremamente complicado. Roberto Carlos bateu com tanta força e curva que a bola saiu do campo e voltou entrando no canto esquerdo. Até hoje esse gol é estudado por físicos, mano. Sério mesmo, porque a parábola que a bola fez ali é algo que cabe ser estudado. Pegou a visão? Considerando os fatores que afetam ali a bola, o atrito com o ar e muita coisa, vale a pena ser estudado. Confia em mim, mano. Esse gol virou símbolo da potência e precisão que o Roberto Carlos tinha na perna esquerda, porque parece que desafiou a gravidade. É um dos gols mais inacreditáveis e virais de todos os tempos. Em 9º lugar, com 9,6 milhões de views, Sérgio Agüero no seu gol na última rodada da Premier League contra o Queen's Park Rangers. Você vai entender por que esse gol tem tanta view, mano. Basicamente, o City precisava vencer para ser campeão inglês após 44 anos e tava perdendo por 2 a 1 até os acréscimos. Então, tipo, pô, 44 anos sem ganhar nada, tava perdendo, precisava ganhar para ser campeão. Então, tipo, tava vendo 44 anos ali jogado pro lixo e tava perdendo por 2 a 1, mano. Não era nem empatando, tava perdendo. Precisava fazer 2 gols nos acréscimos pro City ganhar a primeira Premier League após 44 anos. Até que aos 91 de Dzeko marcou o gol que deu a vida pro City. O estádio veio abaixo, mas uma virada parecia improvável. E aos 93 minutos e 20, Agüero recebeu, driblou e marcou. Foi o gol do título mais dramático da história da Premier League. E é por isso que tem essa quantidade absurda de view. Imagina, o mundo todo ficou sabendo dessa reviravolta, foi assistir. O torcedor do City mesmo deve ter visto 1 milhão de vezes. Então, mano, por isso tem essa quantidade.
Em oitavo lugar, com 9,8 milhões de views, Garnacho, naquele gol lendário de bicicleta. Logo aos 3 minutos de jogo, há um cruzamento e Garnacho, de costas para o gol, aplicou uma bicicleta perfeita no ângulo. O gol chocou pela execução técnica e estética. Muitos compararam a bicicleta com a bicicleta de CR7 contra a Juventus. Aqui a gente já entra na parte de tipo, pô, a gente já tá vivendo uma era mais digital, né, mano? Se fosse contar esses gols, rapaziada, todos esses aqui, em view do Instagram, em visualização de vídeo curto no TikTok, você viu uma edit ali, mano, acho que passa de 1 bilhão, sei lá, 200 milhões de views cada gol que tá aqui, porque a gente vê gol toda hora, tá ligado? Pô, o Puskás do Neymar. Pô, eu não sei quantas vezes eu já vi aquele vídeo em diversos lugares diferentes, na televisão, no TikTok, no Instagram, em tudo, mano. Mas aqui no YouTube, esse gol do Garnacho conta com 9,8 milhões de views. Aí já entra aquela parada que não é pela história do gol, né, esse do Garnacho, e mais pela época em que ele foi feito. Hoje em dia tudo é muito mais digital, né, do que na época, sei lá, do Agüero ou do Roberto Carlos. Aqui a gente consegue ver o quanto esse gol do Roberto Carlos, por exemplo, ou do Zidane, é atemporal, tá ligado? O quanto é histórico, porque mesmo depois passaram gerações e gerações e a gente ainda continua assistindo. Em sétimo lugar, com 10,3 milhões de views, Diego Maradona, no gol do século contra a Inglaterra em 1986. Depois de marcar o gol com La Mano de Dios, Maradona fez um segundo gol em uma jogada individual no meio-campo. Driblou 5 jogadores da Inglaterra, o goleiro, e fez história. Esse gol foi eleito pela FIFA como o gol do século e que trouxe a Copa pra Argentina, né, mano? Mas esse gol é memorável, né, velho? É histórico pra caraca. Depois viria outro argentino que ia fazer isso praticamente todo fim de semana, né? Que é o Lionel Messi. Absurdo esse gol, velho. Em sexto lugar, com 10,5 milhões de views, eu vou ter que falar. Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi. O Barcelona venceu o Getafe por 5-2 e enfrentava eles pela Copa do Rei de 2007 na semifinal do jogo de ida. Messi tinha 19 anos e pegou a bola no meio de campo, arrancando como uma flecha, driblou 6 jogadores, incluindo o goleiro, e marcou um gol idêntico ao de Maradona contra a Inglaterra. Foi ali que Messi se apresentou ao mundo como sucessor natural do camisa 10 argentino. Foi o nascimento do Messi extraterrestre. Aqui, rapaziada, nessa época o Messi ainda era uma promessa, tipo o Lamine Yamal hoje. A gente sabe que o Yamal é absurdo, só que ele ainda é uma promessa, ainda não conquistou grandes coisas. Pô, ganhou uma Euro, né? Poderia ter ganhado Champions agora, mas assim, era diferente o Messi daquela época. Ele era uma promessa, sabe? E quando ele foi e meteu um gol desse aqui, meu parceiro, quando ele fez essa palhaçada aí, o mundo falou: não é mais promessa, não. Um cara que faz isso não é um cara normal, né? E esse gol viralizou, obviamente, tanto pela plasticidade do gol, que era algo absurdo por ser uma promessa mundial, que era o Messi, mas também dessas 10 milhões de visualizações que tem aqui, pode ter certeza que 5 milhões é por causa da narração, que a narração ajudou também a viralizar esse vídeo, né, mano? Se você falar Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, todo mundo sabe de gol, qual gol que tava falando, tá ligado? Então, mano, tanto pelo gol quanto pra narração, ficou icônico esse lance, mano. Em quinto lugar, com 11 milhões de views, o gol que nunca vai ser repetido. Simplesmente Zlatan Ibrahimovic no gol contra a Inglaterra. Nessa partida, Ibra marcou apenas 4 gols. Só isso. Porém, no último gol ele entraria para a história. Após um corte errado do goleiro, ele de fora da área aplicou uma bicicleta improvável por cima de todos. O gol venceu o Puskás de 2013 e é considerado um dos mais improváveis da história. De todos os gols que já fizeram no futebol, por tudo que acontece nesse gol, eu acho que esse é o mais impossível de ser refeito. Se você tiver uma opinião diferente, comenta aí, meu caro camundongo. Mas assim, irmão, não dá pra imaginar. Eu ia falar, não, dá pra imaginar o Haaland fazendo uma palhaçada dessa. Pior que não dá, mano. O Ibra é o Ibra, tá ligado? Realmente é um gol. Apesar do Haaland fazer umas acrobacias malucas, eu acho que isso aí nunca vai ser refeito. Comenta aí, você acha que sim ou não? Em quarto lugar, com 15 milhões de views, Bale, naquele gol memorável na partida, na final da... A equipe na final da Copa do Rei de 2014 contra o Barcelona. O jogo estava empatado até Bale receber no meio campo, dar um tapa na frente, quebrar o recorde de Usain Bolt e literalmente sair do campo para ultrapassar o Bartra. Ele correu mais de 60 metros e disparou na frente e
com certeza fez um gol lendário. Foi o gol do título da Copa do Rei em cima do maior rival. Pela velocidade absurda, força física e o peso simbólico por ser um clássico contra o Barcelona, esse gol, sem dúvidas, é memorável. Aí que a gente vê, rapaziada, que às vezes, tipo, o gol viraliza nem sempre pela importância. Lógico que a importância conta muito. Esse gol do Bale é importante, mas, pô, o do Maradona, né, mano? Lógico, foi lá em 1986. E aquela quantidade de views é absurdo. Tem um peso maior do que esse do Bale, por exemplo. Entendeu? Então nem sempre, mais views significa mais peso, mais importância. Às vezes significa a época que foi feito. Às vezes significa a plasticidade, entre muitos outros fatores. Em terceiro lugar, com 16,5 milhões de views, David Beckham, no gol contra a Grécia nas eliminatórias da Copa de 2002. A Inglaterra estava ficando de fora da Copa e perdia por 2-1 e precisava de um gol para classificar. Só que já estava aos 93 minutos e aí teve uma falta. Beckham foi pra bola. A esperança de todo o povo inglês estava no seu pé. Era o chutar e acabar o jogo. Porém, ele faz isso numa cobrança de falta perfeita, empata e classifica a Inglaterra pra Copa. A torcida explodiu e o Beckham virou um herói nacional. Foi o chute da salvação no último segundo. Um momento com certeza cinematográfico. E aquelas paradas que às vezes a gente assiste filme de futebol, aí acontece uns gols desse aí, né? Todo roteiro de filme de futebol tem isso. O último lance lá, o herói que sofreu pra caramba vai lá e mete o gol. Só que, pô, mano, se acontece no filme, você fala, só porque é filme, tá ligado? Que mentira do caçamba, mano. Mas o Beckham foi lá e provou que às vezes coisas de filme acontecem na vida real. Em segundo lugar, com 20,2 milhões de views, vou lançar a narração aqui, você vai saber. Cristiano de bicicleta, minha nossa! Pô, já narrei melhor que uns narradores aí. Eu não vou citar o nome, porque senão eu sou cancelar. Em jogo das quartas de Champions, CR7 marcou um dos gols mais bonitos e memoráveis da história da competição Champions League. Uma bicicleta contra a Juventus de Buffon. A torcida da Juventus se rendeu e aplaudiu. Aplaudiu é complicado, né, irmão? E aplaudiu o CR7 de pé. Foi um dos poucos jogadores que foram aplaudidos de pé, né, rapaziada? Inclusive, tive uma ideia aqui. Posso lançar o vídeo jogadores que foram aplaudidos de pé. Se vocês querem, comenta aí que quer, beleza? Que eu posso trazer esse vídeo. Foi o timing perfeito, a execução perfeita e um simbolismo perfeito. Respeito universal. E em primeiro lugar, com 68 milhões de views em um único vídeo, Lionel Messi contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu. Era a rodada 33 de La Liga. Messi apanhou o jogo todo, levou cotovelada, sangrou, mas ficou em campo. Faltavam apenas 5 jogos para acabar o campeonato. E o Real Madrid era líder com 75 pontos. O Barcelona tinha 72. E o Real tinha um jogo a menos, ou seja, se o Real ganha esse jogo, ele ia ficar 6 pontos de diferença do Barça com um jogo a menos ainda. O jogo tava pegado 2-2 até que no último lance Messi fez o gol da vitória e tirou a camisa mostrando pra torcida do Real Madrid. Era o seu gol 500 pelo Barça em pleno Bernabéu. E é uma imagem histórica, né, mano? Tipo o Messi, que é um dos maiores da história, num dos maiores estádios da história, contra o maior time da história, marcando um gol no finalzinho nos acréscimos e erguendo a camisa dele assim, ó. É cinema pra caramba, né, mano? Isso aí é... Pô, isso aí vale estátua, mano. Isso aí é muito épico. É aura, né? Aura nível 1000, meu parceiro. A imagem simboliza rivalidade, emoção, genialidade e uma única cena imortal. Mais imortal que isso é você deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal. Se você assistiu até aqui, meu parceiro, é porque você gostou do conteúdo e eu te espero no próximo vídeo, beleza? Até a próxima. Valeu. Fui. Tchau!